Olá, querido aluno, querida aluna. Eu sou a professora Jordana Leite e essa aula é sobre o funcionamento dos ecossistemas. E eu inicio te perguntando: em quais lugares existem vida no planeta? Será que existem vida desde as profundezas dos oceanos até a profundeza de vulcões? Para entender melhor sobre a biodiversidade, vamos iniciar essa aula. O que compõe a biodiversidade? Inicialmente, vamos imaginar uma situação hipotética. Pesquisadores escolheram uma área da região centro-oeste do Brasil e eles chamaram de área A e a outra área eles chamaram de área B. Essas duas áreas possuem diferentes lugares, como florestas, agricultura, campos naturais e pastagem. E nessas áreas eles resolveram estudar a composição de aves que habitam essas duas áreas escolhidas. Então, na área A, foi possível encontrar espécies de tico-tico, pula-pula, coruja buraqueira, pardal e canário da terra. Então, foram um total de 5 espécies, com 48 indivíduos no total. E o número de indivíduos por espécie: 15 tico-tico, 10 coruja buraqueira, 2 pula-pula, 4 pardal, 4 indivíduos pardal e 17 canário da terra. Já na área B, foram encontrados coruja buraqueira, pardal, pula-pula e canário da terra. Então, 4 espécies, 36 indivíduos no total, sendo 9 coruja buraqueira, 9 pula-pula, 9 pardal e 9 canário da terra. Então, para explicar alguns conceitos em relação à biodiversidade, o primeiro deles é a população. Então, nessas duas áreas, foram identificadas populações diferentes. População nada mais é que indivíduos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local. Então, na área A, existiam 5 populações e na área B, 4 populações. Já a abundância dessas áreas, que significa o número de indivíduos de cada espécie encontrada em uma mesma área, Então, quanto maior a abundância, maior a biodiversidade dessa área. Então, nós podemos identificar aqui que a área A possui maior abundância, tem um número de indivíduos maior de cada espécie do que a área B. Já o conceito de comunidade, que é o conjunto de populações que vivem na mesma área, a gente pode identificar as comunidades diferentes. Na área A tem comunidade de tico-tico, na área B já não tem. Na área A, comunidade de coruja buraqueira e na área B também. Pula-pula tem nas duas áreas, pardal e canário da terra também. Mas qual das duas áreas tem a maior riqueza? A riqueza é o conjunto de espécies diferentes que vivem na mesma área. Então, a área A tem uma maior riqueza de espécies do que a área B. Entendendo esses conceitos, em relação à biodiversidade, existem outros também que são muito importantes, que é o hábitat. O hábitat é o local onde determinada espécie vive e encontra condições adequadas às suas necessidades. Então, o ambiente daquela espécie é o hábitat onde ela vive. O nicho ecológico é o papel que a espécie desempenha no hábitat. Então, espécies de mesmo nicho acabam competindo umas com as outras. Então, é como se fosse a atividade que a espécie desempenha, o trabalho dela naquele ecossistema. E ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos e a interação desses componentes. Aqui um exemplo da imagem de um ecossistema que tem tanto estruturas abióticas, como por exemplo a água e o ar, e estruturas bióticas, que são as plantas, os animais, ok? Então essa é a diferença em relação ao ecossistema e esses seres bióticos e abióticos interagem entre si. Um conceito também interessante para entender a biodiversidade são as relações ecológicas entre os seres vivos. Então, os seres que habitam o mesmo ecossistema, eles interagem. Essas relações podem ser intraespecíficas, quando ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorrem com indivíduos de espécies diferentes.
Aqui exemplos de relações intraespecíficas, a colônia. Colônias são constituídos pelo agrupamento de seres de uma mesma espécie que se encontram fisicamente unidos. Então, os corais são um exemplo de colônia. Sociedade, um tipo de relação intraespecífica, são agrupamentos de indivíduos da mesma espécie que habitam o mesmo espaço, porém são fisicamente separados uns dos outros. Um exemplo de sociedade é a colmeia, a colmeia das abelhas, que vive aí nas árvores. Um outro exemplo de relações intraespecíficas é a competição. No caso, competição entre indivíduos de uma mesma espécie. Então, 2 ou mais indivíduos de uma mesma espécie disputam o mesmo recurso, estabelecendo uma relação desarmônica. Então, existe essa competição que é saudável também para o equilíbrio do meio ambiente. As relações interespecíficas de indivíduos de espécies diferentes. Primeiro exemplo é o parasitismo, um parasita, é uma relação desarmônica, ou seja, um indivíduo se beneficia e o outro não, esse outro indivíduo sofre algum dano, de indivíduos de determinada espécie que habitam o corpo de um organismo, em especial de espécie diferente. Então, existe o parasita e o hospedeiro. E o parasita está atrás de alimento, ele vai consumir desse hospedeiro. Então, é a relação desarmônica. A protocooperação é uma relação interespecífica harmônica, ou seja, os 2 indivíduos se beneficiam e ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Aqui um exemplo da protocooperação é essa ave, que auxilia a catar os carrapatos, desse búfalo. Então, ajuda o búfalo que vai remover esses parasitas e ela se alimenta desses carrapatos. Então, é uma protocooperação, uma cooperação mútua. O mutualismo já é uma outra relação harmônica, que ocorre a associação permanente entre os indivíduos de espécies diferentes, no qual ambos vão se beneficiar. Um exemplo aqui são os líquens, que são associações de algas com fungos e vão viver em ambientes úmidos e os 2 indivíduos se beneficiam. O comensalismo é uma outra relação interespecífica, no qual um indivíduo obtém vantagem em relação a outro indivíduo, que não é prejudicado. Um exemplo aqui são as rêmoras, que vão acompanhando aqui as tartarugas e elas se alimentam dos restos, que a tartaruga vai deixando aí cair pelo percurso, dos restos alimentares. Então, as rêmoras se beneficiam e não há nenhum prejuízo à tartaruga. É o chamado comensalismo. A herbivoria. Ocorre essa relação dos animais do tipo herbívoros, que consomem a vegetação para a sua alimentação e eles se beneficiam, mas a planta acaba sendo consumida, pode ser assim prejudicada ou não. O inquilinismo é a relação harmônica, o indivíduo ele vive no corpo de um organismo de outra espécie. Um exemplo clássico de inquilinismo são as bromélias, que vivem em galhos de árvores, procurando assim luz e umidade, e elas se beneficiam, através dessa moradia que elas costumam habitar. O predatismo é uma relação desarmônica, que caracteriza pelo um organismo predador que vai capturar uma presa, então a presa vai ser prejudicada e o predador vai ser beneficiado aí com o alimento. Por isso é uma relação desarmônica. E a competição interespecífica entre os organismos de espécie diferente, então ocorre essa competição porque muitas vezes eles têm nichos ecológicos semelhantes e acabam competindo por território ou por alimento. Então, as relações desarmônicas, em que o indivíduo se beneficia e o outro se prejudica, são fundamentais para manter o equilíbrio biológico, para manter o funcionamento do ecossistema. Nos ecossistemas existe também o fluxo de energia, A energia vai passando de um organismo a outro, e se diz uma frase muito comum, muito conhecida, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é essa energia que vai sendo repassada de um nível a outro. Então, o exemplo de cadeia alimentar, aqui nessa imagem, se inicia com os produtores, que são os seres fotossintetizantes.
consumidor primário, que é quem se alimenta dos produtores, consumidor secundário, que se alimenta do consumidor primário, consumidor terciário, que se alimenta do consumidor secundário, e o consumidor quaternário, que é quem se alimenta do consumidor terciário. E aí, esse alimento vai passando de um indivíduo, a outro, né? E essa energia vai circulando assim por essa cadeia alimentar. Um outro fluxo de energia são as teias alimentares, que na verdade são várias cadeias alimentares que ficam interligadas, né? São várias cadeias alimentares que estão relacionadas ao mesmo tempo. Então, nessa imagem a gente pode acompanhar aqui as setas, né? O entrelaçamento aí das cadeias alimentares que a gente chama de teia alimentar. E envolve também os organismos chamados de decompositores, que são quem vai decompor essa matéria orgânica, devolvendo esse nutriente, né, para a natureza, para o solo. E isso tudo funciona de modo circular, né, de forma otimizada. Um outro exemplo de fluxo de energia, né, quando esse fluxo ele é representado em forma de gráfico, né, ou em forma de pirâmide. Odum, que é um estudioso em 1940, ele estudou sobre esse fluxo de energia nas cadeias alimentares e determinou a quantidade de energia contida em cada posição de uma cadeia. O exemplo aqui dessa energia em quilocalorias por metro quadrado por ano demonstra que os produtores, né, têm uma quantidade de energia maior que vai alimentar os consumidores primários, consumidores secundários e terciários. Então, esse nível de energia vai reduzindo ao longo da cadeia alimentar. Um outro exemplo de representação de fluxo de energia foi estudado por Lindemann em 1940, que são as pirâmides de energia. Nessas pirâmides expressam a energia assimilada de cada nível trófico de um sistema composto aqui por produtor, consumidor primário e consumidor secundário. Então, observe que essa pirâmide ela vai ocorrendo aqui a redução desses níveis de energia à medida que o nível trófico vai sendo modificado. E no ecossistema também existe o chamado fluxo de matéria, que é essa matéria passando de um organismo a outro, mantendo assim o equilíbrio do ecossistema. Aqui nessa imagem nós podemos observar o ciclo do carbono, né? Então, nada se perde, tudo se transforma. Inicialmente aqui a decomposição da matéria orgânica, né? Os seres decompositores vão liberar esse CO2 para a atmosfera, né? Esse CO2 também é liberado pelos animais através da respiração e pelas plantas. Aqui a atividade industrial também libera o CO2 à atmosfera, porém esse CO2 não pode ficar acumulado na atmosfera, né? Ele vai ser reabsorvido através da fotossíntese das plantas e aí todo o ciclo recomeça. Então, na natureza, né, a energia e a matéria são circulares, elas têm que ser mantidas em equilíbrio para o bom funcionamento do ecossistema. Porém, as ações humanas, né, trazem impactos para as teias e cadeias alimentares. Então, as relações alimentares no ecossistema podem sofrer diferentes alterações, muitas delas causadas, infelizmente, pelos seres humanos que vão ali agir, né, de modo muito impactante para o ambiente. Um exemplo de impacto nas teias e cadeias alimentares são a pesca predatória, né, que remove uma quantidade de cardumes muito grande de peixes, o que torna esses estoques reduzidos e atrapalha a alimentação de outros animais, né, que dependem dos peixes para sobreviver. Um outro exemplo aqui é a desertificação, né, o consumo e a exploração dos solos e as queimadas que vão danificar esses solos, vão prejudicar, né, a alimentação de alguns animais e também das plantas, o que acarreta um desequilíbrio no ciclo do ecossistema. E um outro exemplo aqui é o tráfico de animais, né? Então, a remoção ilegal de animais, né, do ambiente natural, que vai desequilibrar essas cadeias e essas teias alimentares. Então, nessa aula, nós estudamos os componentes da biodiversidade, como os seres se organizam e interagem entre si com o ambiente,
o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas, as relações alimentares entre os seres vivos e as pirâmides de energia. Eu deixo aqui um desafio a você montar uma cadeia alimentar de acordo com o seu entendimento sobre o ecossistema e sobre a vida no planeta Terra. Então, monta essa cadeia alimentar a partir dos conhecimentos que foram adquiridos nessa aula e também através das leituras. Espero que você tenha entendido essas explicações e até uma próxima aula.